Ei, alunos, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área para aula de Simple Future com vocês. É o seguinte, quando a gente está falando de futuro simples, a gente tem que pensar que o futuro simples no inglês ele é dividido em dois. Sim, a gente não tem essa divisão em outros tempos verbais que são simples, mas aqui no futuro a gente vai ter, tá? Bem, a maior parte das nossas provas pedem futuro simples e é bem tranquilo, é bem fácil, porque o simples, ele tem a cara dele, tá? Ou a gente vai usar o will, ou a gente vai usar o be, going to. São as duas formas de eu utilizar alguma ação no futuro. Eu posso indicar essa ação no futuro através da colocação de um verbo modal will ou da estrutura be, going to. Professor, o que é esse be, going to? Não tá aqui no quadro, mas já eu vou apagar e vou colocar essa parte para vocês. Be, going to, esse be ele tem que estar conjugado, tá? Então, por exemplo, I'm going to visit. Show? Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Vamos aprender o mais comum, que é o will, mas antes de tudo, qual seria a diferença desse be going to para esse uso do will? A gente vai dizer, na verdade, que a diferença entre eles é que, apesar de serem futuros simples, é a distância desse futuro. Existe um futuro que ele é mais próximo e eu tenho certeza que ele vai acontecer, e eu tenho um futuro que é longe. Então, como esse futuro ele é longe, acaba que ele acaba sendo uma probabilidade, uma possibilidade. Por exemplo, eu vou viajar em dezembro, eu tenho certeza, já comprei as passagens, eu vou viajar para a Inglaterra. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o be going to, que é um futuro que eu tenho certeza que vai acontecer, tá? Que ele é concreto, que ele tem ali até uma proximidade na ação com o locutor, tá? Então, eu vou falar I'm going to travel to England, tá? Então, no final do ano, show? Ou in next year. Mesmo sendo next year, no próximo ano, quando eu uso o be going to, essa estrutura de be going to, eu tô dando essa proximidade temporal. Mas, além de tudo, eu tô dando a certeza de que essa ação ela vai acontecer mesmo no futuro, tá? Quando eu uso o eu, pode ser que eu quero viajar, mas eu não tenho certeza. Não está completamente planejado, não está concreto. Ele é um futuro bem distante. Então, I will travel to England. Eu viajarei para a Inglaterra. I don't know when, tá? Então, não sei quando. Então, de um modo geral, basicamente o uso desses dois é esse, tá? Só que é o seguinte, você pode muitas vezes ler uma frase com be going to e ser um futuro muito, muito distante ou dar essa possibilidade. A ideia aqui que eu quero de fato que vocês entendam é a diferença da estrutura, porque muitas vezes a escolha do uso do be going to ou uso do will vai depender do locutor da frase ou daquele que está fazendo a ação, tá? Show? Então a ideia agora é a gente pensar qual é a diferença, né, conceitual entre o will e o be going to. O will é um futuro longe, é um futuro que é uma possibilidade, uma probabilidade. E o be going to é um futuro que é mais concreto, ele chega até a ser mais próximo temporalmente falando, tá? Bem, vamos lá. Primeiro, o will, vamos entender como que é a estrutura, porque é isso que eu quero de vocês, é isso que a prova vai querer de vocês, que saiba a estrutura. Bem, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, usamos o Simple Future para falar de ações que acontecem no futuro, tá? Então, tô falando aí de ações que ainda estão para acontecer. E aí pode ser que seja um futuro que seja mais concreto, um futuro mais planejado, que eu tenha certeza que vai acontecer, ou de um futuro... É claro, gente, tudo que tá no futuro não tem como se ter 100% de certeza, porque não aconteceu ainda, tá? Mas é essa a diferença. Ou para falar de ações corriqueiras, também vou beber água. Eu uso o will, tá? Nesse caso aí. Tá, então temos aqui duas visões, um futuro perto, um futuro longe. O futuro perto é com essa estrutura be going to, I'm going to travel. Toma cuidado com uma coisa, tá? Vocês estão percebendo que vocês têm dois verbos aqui. Eu tenho um verbo 1, que é o verbo be, e eu tenho o verbo 2, que é o verbo going, ok? E aí, isso aqui é sempre fixo. Então eu posso falar, she is going to study. They are going to work. O que a gente está percebendo aqui?
I am going to travel. She is going to study. They are going to work. O be going é fixo. O que isso significa? Que ele nunca vai mudar. Eu sempre tenho que ter ele. E aí, uma coisa extremamente importante pra gente é que nós temos um to. Precisa desse to. O simple future, ele traz pra gente, através do be going to, um novo verbo. Então, ó, mudou, mudou, mudou. To study, to work, to travel. Esse aqui é o verbo principal. Ó, verbo principal. Ele é o verbo que muda o tempo inteiro, tá? Enquanto esses aqui são os verbos auxiliares. Só toma cuidado porque eu poderia falar assim, ó. I am going away. Eu tô indo embora. Isso é futuro simples? Não. Isso aqui é present continuous. Isso aqui é present continuous. Ué, professora, be going, ok? Be going, não é be going to. Tem outro verbo aqui? Não. Então, o que acontece? Só para não confundir vocês, eu tenho um verbo auxiliar e esse verbo aqui é o verbo principal, o going. E muda, né? I'm going, I'm dancing, I'm working, I'm drinking. Tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado nesse quesito. Isso aqui é present continuous. Se não introduzir um verbo novo, é present continuous. Se introduzir um verbo novo, é simple future, tá bom? A gente sabe que às vezes, né, o present continuous, ele dá essa ideia de futuro, mas ele não é de fato futuro, tá? Ele é presente. Ok, e aí o futuro longe com will é muito tranquilo, por quê? É só você botar sujeito mais will mais verbo principal mais complemento. Show? Então eu tenho aqui, ó, they will help us. Eu tenho sujeito mais will mais verbo principal mais complemento. E aí a gente tem que perceber o seguinte, o will ele não funciona sozinho, porque ele é um verbo modal, assim como o would, que muitas vezes, não se esqueça, o would, ele pode ser considerado o passado do will, né? Porque ele dá a ideia do future in the past, o futuro do pretérito. I would like, eu gostaria, tá? Então, eu gostaria de beber um pouco de água. Então, é uma coisa no futuro, mas é um future in the past, é um futuro do pretérito, tá? Bem, nesse caso aqui, ó, eu tenho meu sujeito, eu tenho meu will, eu tenho o meu verbo principal, que sempre tem que estar ali. O verbo principal, ele tem que estar sempre ali. Não se esqueça, qualquer verbo modal precisa de um verbo principal, tá? Quer dizer, nem sempre, sorry. A gente tem will, would, tá? Eles precisam. Outros não necessariamente, mas no caso, o will, o would, o shall, eles precisam de ter um verbo principal. Eles não atuam sozinhos, eles estão ali, ó, eles ficam perdidos se eles ficarem sozinhos. Eles não funcionam, tá? Bem, o que a gente pode pensar aqui é o seguinte, vou dar uma dica para vocês não confundirem. Muitas vezes, quando vocês veem assim, ó, I will, isso aqui pode ser contraído dessa maneira aqui. Eu coloco um apóstrofe LL, tá? Muito comum acontecer. Então, você já sabe, aqui no caso seria o quê? Aqui seria, ó, they, apóstrofe LL. Isso aí é contração, isso acontece, é muito, muito comum, tá? Então, a forma da gente ter, tranquilo, sujeito, meu verbo auxiliar, né? No caso é um verbo modal, eu, mais verbo principal, mais complemento. Isso na afirmativa. Então, ele irá nos ajudar. Gente, presta atenção aqui nessa frase. Pra gente entender até mesmo essa diferença na tradução do be going to pro will. Eu irei viajar. Simple future com will. Eu irei viajar. Eu estou indo viajar. Olha como a estrutura no português é parecida. Eu estou indo viajar. Estou, verbo to be, indo, verbo no gerúndio, viajar, verbo principal, verbo que muda. Eu estou indo trabalhar, eu estou indo estudar, eu estou indo dançar, eu estou indo, ela está indo, fixo, olha como é. Aí agora com eu viajarei, eu amarei, eu trabalharei, eu dançarei.
tá? Eu viajarei. É assim, esse verbo com eu. Aqui, ó, ele ajudará a gente. Ajudará, tá? Eles ajudarão, na verdade, tá? Aqui, ó, eles ajudarão a gente. Ó, ajudarão. Show? Como que a gente põe na negativa? Muito fácil. Como é um verbo modal, will, a gente vai negativar esse verbo modal. Então, will not. Lembrando, gente, que o will not contraído fica won't. Tá? Won't. Então, eu poderia muito bem falar they will not help us. Então, eles não nos ajudarão. Ou eu poderia falar they won't help us. Eles não nos ajudarão, tá? Will not, won't, the same, a mesma coisa. E como ele é um verbo modal, para colocar para fazer pergunta, ele é um verbo auxiliar também, tá? A gente vai colocar esse verbo em frente do sujeito. Will they help us? Eles nos ajudarão, tá? Então, presta atenção nisso. Uma outra coisa bem comum da gente ver dentro do uso desse verbo é que tem um sinônimo para esse will. Mas esse sinônimo, ele só pode ser utilizado com a primeira pessoa do plural ou com a primeira pessoa do singular, que é o uso do shall, tá? A gente já tinha visto isso na aula também de verbos modais, mas eu posso usar o shall como um sinônimo, tá? Como um sinônimo de will. Sempre quando eu tô falando ali de oferecimento, quando eu quero falar de uma sugestão, fazer um convite, eu vou usar esse shall, tá? É bem comum, principalmente no inglês britânico, eles utilizarem isso. Então, em vez de eu escrever will we order, podemos pediremos. Ou posso sair? No caso aí, sairei. Então, aqui na verdade, se eu tiver que traduzir, fica até estranho. Sairei. Aqui eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma sugestão, um convite, um oferecimento. Então, shall we water? Will we water? Pediremos? Sairei, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar o shall em vez do will, porque eu tô com as primeiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Isso é super comum e talvez caia na prova de vocês para que você faça essa transformação. E sabe, então, que pode usar sim. Ok? Tranquilo? Esse shall, ele é muito utilizado também no inglês formal. É por isso que se você ler um texto muito, muito antigo, do século XVI, XVII, XIX, o will ele sempre é trazido com esse shall, tá? Por quê? Para trazer esse rebusco, né? Para rebuscar a frase. Show? Tranquilo? Tá. Não se esquece. Ficou com dúvidas de se você tem que usar o will, se você tem que usar o be going to, tem que usar o shall? Vai para o que eu falei para vocês. Tá ali fazendo um pedido, uma ordem, tem primeira pessoa singular ou pessoa do plural, pode usar shall, tudo bem, em vez do will. Mas, professora, tem como diferenciar? Não tem gramaticalmente, tá? Outra coisa importante que talvez ajudem vocês a trabalharem com will, com esse futuro muito distante, que é um futuro de uma possibilidade, é com a introdução de algumas palavras, de alguns verbos. Por exemplo, eu acho que eu viajarei no final do ano. Possivelmente eu viajarei no final do ano. Então, toda vez... Olha, aqui é um bisuzão pra vocês, né? Toda vez que vocês virem think, I think, we think, tá? They think, eles acham, nós achamos. Guess também de achar, eu acredito, adivinhar. Possivelmente e provavelmente, essas palavras vão introduzir o futuro simples com will pra vocês. Show? Bem, é o seguinte, vou dar até um recuo pra vocês verem o quadro. Eu vou apagar e vou trazer, então, o be going to e a gente finaliza a aula de Simple Future. Show? Vamos aí pra vocês. Falei que seria bem rapidinho, não tem muito o que também eu colocar aqui no quadro pra vocês. Só quero destrinchar também pra poder ficar claro e limpo pra vocês a questão do be going to. Lembrando que a diferença do be going to pro will é simplesmente que esse futuro é um futuro muito próximo, muito concreto, né? Que a gente tem quase 100% de certeza de que irá acontecer, tá? O que acontece? Como a gente tinha visto, a estrutura ela é bem tranquila. Nós temos aqui um sujeito mais um verbo to be, ou seja, sempre tem que ter esse verbo to be aqui, sendo que ele é o nosso primeiro verbo auxiliar. Outra coisa que a gente vai ter
é esse going, é esse gerúndio, e ele é fixo, tudo bem? Ele é um gerúndio fixo, show? Ele precisa estar ali sempre, show? E o que a gente tem depois? A gente tem aqui um verbo principal, tá? É esse verbo principal que muda. E novamente, cuidado, quando eu falo I'm going away, isso aqui especificamente é um present continuous, tá? É um present continuous, onde eu tenho o verbo to be, que é o primeiro auxiliar, é um auxiliar, mas esse verbo aqui é um verbo principal. E aí, então, vocês conseguem perceber que eu tenho um verbo principal aqui, mas esse going, que é um verbo auxiliar, ele é um auxiliar. Assim como o verbo to be. Então, eu tenho dois auxiliares, tá? E aqui, nesse caso, to work, to dance, to study, ele é o verbo principal. Aqui não, ele é o verbo principal e vai mudar. Vamos ver outros present continuous. She's dancing. É só porque ele é parecido à estrutura, tá? Ah, professora, como eu faço então para diferenciar um do outro? Esse aqui está introduzindo um novo verbo? Não está introduzindo um novo verbo. Então, o que você tem que fazer? Nada, porque não é futuro, tá? Introduzir um novo verbo, futuro. Não introduzir um novo verbo, present continuous. Tranquilo? Uma vez caiu isso na prova da IA, o pessoal ficou doido, falou, não é possível, tá errado. E era assim, uma coisa simples, eles botaram um present continuous e pediram para identificar um simple future, ou o contrário, e aí o pessoal pirou o cabeção, porque não tinha entendido, tinha confundido, tá? Show! E aí, então essa é a forma afirmativa. Eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo to be, eu tenho o going, tá? Esse verbo to be sempre conjugado de acordo com o sujeito, então I am, she's, he's, it is, we are, they are, tá? O going, que é fixo, vai aparecer para todas as pessoas, e aí o verbo principal que muda de frase para frase, tá? Bem, lembrando que aqui a gente também pode colocar as formas contraídas. Então, we are going to work, tá? Não tem importância, pode botar as formas contraídas também. Para botar na negativa, a gente vai somente negativar o verbo to be, tá? Então, or not. Muito tranquilo, é só negativar o verbo to be. Então, aqui, ó. Lembrando que or not pode ser contraído e ficar aren't, tá? Então, we are going to work, we aren't going to work. E a forma interrogativa, ok? Ah, acabei de perceber o seguinte, tá confuso, né? Tá bom? Então, a forma negativa, we aren't going to work. Ó, o que acontece? Acabei trocando aqui, então, rapidinho. Acabei botando interrogativa, mas o exemplo é... Aqui, então, we are not going to work. Aqui é negativa. I'm so sorry. E aqui é interrogativa. Para botar na interrogativa, é só jogar o verbo to be para frente do sujeito. Então, are we going to work? Nós iremos trabalhar, nós trabalharemos, tá? Are we going to work? Nós iremos trabalhar, tá? Então, nesse caso aqui, é só botar o verbo to be na frente do sujeito, isso vale para todas, tá? Então, verbo to be, sujeito, going to, mais o verbo principal. Perfeito, gente! Terminamos aí a nossa aula de Simple Future. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Muito fácil, gente. Simple Future é muito tranquilo. Passa logo pra aula
que eu tenho certeza que vocês vão arrasar.